A clínica contemporânea, seja ela qual for, costuma ter de enfrentar o protesto subjetivo da depressão, a busca fracassada de adequação ao ideal de si da bipolaridade e a recusa de viver do autismo. 3 modos de responder a uma falta de representação fundamental no discurso que parece impor ao sujeito uma existência funcional de alto desempenho reiterativo, de respostas corretas e automáticas, de objetividade sem passado ou fantasia. Características que cairiam bem a um autômato. Cabe a pergunta: o que se acolhe nas instituições de saúde e nos consultórios, na clínica do sofrimento subjetivo, seja psíquico, social ou físico, seriam autômatos ou seriam aqueles que não conseguem sê-lo? Este é um trecho do artigo A Paixão pelo Autômato, a clínica para o cuidado em saúde no templo da tecnologia. Artigo publicado em 2015 na revista Physis de Saúde Coletiva. Mas o que é a paixão pelo autômato? Paixão pelo autômato foi uma expressão surgida da reflexão crítica sobre a clínica de nosso tempo, cuja cientificidade se baseia em protocolos, evidências e especialmente na tecnologia, onde sustenta a sua eficácia. E posteriormente passou a ser um conceito em construção por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vinculados à pós-graduação de psicanálise, e que procuram investigar, pensar sobre a questão do autômato e das automatias como ideal cultural de nosso tempo. Mas, a partir de agora, Paixão pelo Autômato também é um programa que se propõe ao compartilhamento de leituras de artigos, de capítulos de livros, de pesquisas, assim como do debate sobre manifestações culturais e artísticas que dialoguem com esse campo que tem que ver com o conceito que estamos propondo, e também com você, que talvez já tenha provado das dores e das delícias de ser ou resistir a ser um autômato. Esse é o sentido possível de pensar a paixão, paixão como patos, tanto apaixonamento quanto também sofrimento em busca de algo que nos diz respeito ou que tenha que ver com o nosso destino. O link do artigo que trabalharemos hoje vai ficar aqui na descrição. Deixe seus comentários com perguntas, apontamentos, reflexões, para que a gente possa seguir trocando ideias. Nesse primeiro programa, nós vamos receber o psicanalista Vitor Hugo Trisca, que vai trazer alguns recortes da sua leitura desse artigo inaugural da Paixão pelo Autômato. Nele vamos falar sobre a clínica, sobre seus aspectos éticos, técnicos, e sobre a psicanálise também como uma clínica privilegiada nesse contexto de discussão e de pesquisa. Eu sou o professor Roberto Henrique Amorim de Medeiros, esse é o canal Extensão Coletiva e você já está assistindo o primeiro episódio de Paixão pelo Autômato. Paixão pelo autômato é um conceito que estamos desenvolvendo já há alguns anos, junto com outros colaboradores aqui na URGS, que procura discutir todo um universo que tem que ver com uma certa idealização no nosso momento cultural de uma possibilidade de pensarmos assim, o autômato como um ideal da cultura. Então, a ideia é que a gente possa disparar nesses encontros as leituras de um artigo, um capítulo de livro, alguma produção, tanto do nosso grupo, quanto de outros pesquisadores aí pelo mundo afora que têm alguma interface com essa discussão. No primeiro episódio, a gente escolheu o primeiro artigo que foi publicado como A Paixão pelo Autômato. É um artigo que se intitula A Paixão pelo Autômato,
A Clínica para o Cuidado em Saúde no Templo da Tecnologia. Foi publicado em 2015 na revista Physis de Saúde Coletiva, né? Os autores, então, fui eu, e com a colaboração do Gustavo Caetano de Matos Mano e do Amadeu de Oliveira Weiman. Amadeu, que também é professor do pós de psicanálise aqui da URGS. No dia de hoje, né, tenho a honra de receber aqui, né, um colaborador recente da nossa linha de pensamento, o psicanalista Vitor Hugo Trisca, para que ele pudesse, então, trazer um pouco do seu recorte, da sua leitura desse artigo. Um artigo que foi produzido a partir da experiência do primeiro projeto de extensão, onde a gente escolheu o formato de fazer debates em cima de produções de cinema. Então, escolhemos 4 filmes de ficção científica, alguns clássicos e alguns contemporâneos, né? Então, Matrix, para a gente poder discutir, por exemplo, a questão de uma aprendizagem automática, Blade Runner, para discutir o apreço pela vida, 2001, Uma Odisseia no Espaço, a questão do autômato como paródia humana, né? E começamos com A Invenção de Hugo Cabret. Foi um filme que até distou um pouco dos outros, né, por ser bem mais recente, e também porque não se tratava tanto de uma ficção científica, mas que tinha, né, na sua trama o elemento, né, que reunia um pouco da trama dos vários personagens, era um robô, né, um robozinho que desenhava. E a partir disso começamos a pensar, né, nesse ideal, esse ideal de quase como um objeto do desejo, né, do autômato que aparece nesse filme, e extrapolar isso para as questões, por exemplo, da clínica médica, da clínica em saúde, da clínica do cuidado e, obviamente, da clínica psicanalítica. É dizendo isso que, então, eu passo a palavra aí ao Vitor Hugo para que a gente bata um papo sobre esse artigo que inaugurou a pesquisa, a extensão, o trabalho sobre o conceito A Paixão pelo Autômato que estamos propondo aí. Tá, saudações a todos que porventura venham aí a nos assistir. Agradeço imensamente o convite ao professor Roberto e devo ampliar esses agradecimentos pela própria criação da noção ou conceito de paixão pelo autômato, que tem sido muito importante e central em investigações recentes que tenho feito, e então tem sido um eixo, um fio condutor muito que tem movido muito a minha vontade de pesquisar e os motivos para seguir pesquisando mesmo após o doutorado. Assim. E esse artigo, sem dúvida, é um disparador disso, né? Apesar dos outros artigos e trabalhos que vieram depois, ainda questões nesse artigo que são muito presentes para mim. E gostaria de destacar 2 delas para colocar comentários, questões e até algumas hipóteses ou propostas, por assim dizer, a respeito de como desdobrar esses pontos, e principalmente uma questão que para mim ressoa muito, conforme uma questão que aparece no artigo e que para mim ressoa muito, como quero apresentar logo mais. Então, em dado momento do artigo, vocês, porque são 3 autores, mas né, tu colocas, cada proposta terapêutica domestica a experiência de sofrimento singular para viabilizar a sua prática. E, na sequência, essas condições determinam tacitamente que a forma narrativa construtora da experiência de sofrimento subjetivo seja menos importante que o estabelecimento de uma queixa adaptada ao campo conceitual da clínica a qual se remete. Muito, muito importante. E, só para uma pequena citação, para deixar mais presente as questões que gostaria de comentar, a narrativa adaptada ao campo de saber, né, essa que é domesticada para ser endereçada e que, ao mesmo tempo, viabiliza essa clínica, essa terapêutica que vai recebê-la, essa narrativa adaptada ao campo de saber que se endereça é produzida
por enunciados construídos nesses mesmos campos. Aí se está falando de autorreferenciação, que, por sua vez, retornam na boca daquele que sofre e, assim, estabelece a sua queixa. De certa forma, é dizer que nós sofremos de algo que já está, de certa forma, prescrito ou dentro do universo de cura possível, de prescrição de cura possível e de inteligibilidade, né? E pouco fora disso. Bom, esse é o primeiro ponto, né? E o segundo, e aqui que está a questão a qual me referi no início, é a seguinte pergunta: o que se acolhe nas instituições de saúde e nos consultórios, na clínica do sofrimento subjetivo, seja psíquico, social ou físico, seriam autômatos? Ou seriam aqueles que conseguiram sê-lo? Eu geralmente, que não conseguiram sê-lo, perdão. Eu geralmente traduzo essa questão, né, assim, parafraseio a meu modo, dizendo, bom, aqueles que sofrem, aqueles que nós consideramos doentes hoje, são autômatos ou são aqueles que fracassam nisso? E, ao meu ver, o DSM, como quero comentar mais adiante, nos dá uma resposta afirmativa para isso. Sim, são aqueles que não conseguem ser autômatos, né? Aqueles que não conseguem cumprir as suas funções, seja de trabalho, seja porque as suas funções psicológicas ou corporais não estão funcionando bem. Mas, né? Então, só um último trechinho que vem após essa pergunta, gostaria de citar do artigo, e acho essa remissão muito importante, porque é um artigo muito bem escrito, com várias questões, mas tenho que fazer aqui um recorte. Então, de que lado está o adoecimento? Perguntam esses autores. Né? Na inadequação às exigências de apagamento subjetivo ou na resposta satisfatória a essas demandas? O doente é aquele que não consegue se adequar a isso ou aquele que, pelo contrário, né, se adapta a isso? O que propomos, e aí, né, o que se faz com isso? O que propomos aos pacientes como horizonte da cura? É alguma forma de conserto e reabilitação ao desempenho de uma função específica no mundo? E logo depois, né, vocês colocam, né, que tipo de mundo nós começamos a construir quando o adoecimento é produzido dessa maneira e quando as terapêuticas que são oferecidas, as curas, os consertos, por assim dizer, visam uma certa ortopedia do eu, ou reestabelecer funções perdidas, supostas funções perdidas, né? Então, esse é o recorte do artigo que gostaria de destacar para o comentário. E veja que essa última passagem, né, é uma coisa que, embora a gente esteja aqui falando dentro de um contexto acadêmico, a partir de um artigo científico, é algo que qualquer pessoa, né, que já, obviamente, precisou fazer uma consulta, seja com um psicólogo, um psicanalista, com um médico, com um quiroprata, com quem quer que seja, né, já experienciou, no sentido de que você vai a esse espaço porque você tem um sofrimento de alguma ordem, e você quer restabelecer um estágio anterior que você considerava como que você era feliz, vamos deixar assim. Né? Você vai buscar a sua felicidade. Em qualquer lugar que você vai buscar de novo a sua felicidade. E aí você chega lá e você faz uma narrativa. Tem duas posições aí. Primeiro que você muitas vezes pode não se sentir contemplado, escutado na sua narrativa, porque você diz uma coisa, não se sente escutado e vai para casa com algo que não fez nenhum sentido para você. Ou então, de alguma maneira, você se esforça para tentar entrar naquele campo linguístico daquela clínica que você foi procurar e já tenta se adaptar a uma queixa com os termos, com aquela apropriação que você conhece, seja da medicina, seja da psicologia. Eu acho assim duas posições, assim, duas coerções que se faz ao paciente, né? E que são muito comuns. Né? Ou seja, você não se sente escutado porque a sua narrativa pouco vale. Você precisa encaixar essa narrativa dentro de uma perspectiva
diagnóstica daquele campo de saber, e se você está fora, muitas vezes, né, não, você só é mandado de volta para casa porque você não tem nada, ou então vá procurar um psicólogo porque você está com algum problema, se é que você já não está no psicólogo ou no psicanalista. Então, me Eu ia parece dizer, assim porque uma... essa situação pode ou se repetir ou acontecer de fato no psicólogo e no psicanalista, claro, sem dúvida. Isso. Ou seja, é aquela coisa, né? É quase que uma violência, né? Você pensar que você como paciente, você como alguém que vai buscar essa felicidade, você precisa tentar dar um jeito para ser entendido e não fazer uma narrativa sua, do jeito que sair, com a sua experiência do sofrimento que está levando. Né? Então tem duas automatizações aí, né? Do lado, muitas vezes, daquele que fala, daquele que vai trazer uma queixa, né? Para a clínica, seja qual for ela, e, do outro lado, uma clínica que também se automatiza dentro dos seus recursos, seus instrumentos, seu campo de conhecimento, seu jargão para estabelecer um diagnóstico. E com a questão da especialidade, mais restrito Ah, ainda fica a possibilidade da conversa na clínica. a especialidade em nome que funciona também como uma, como é que eu vou dizer, como uma objetividade, né? Cada vez eu conheço melhor aquilo que eu trato, cada vez é mais fácil para mim diagnosticar, entender quais são as variáveis ou poucas variáveis daquilo, então isso vai deixando, inclusive, como diz o Dunker em algum momento, as formas de linguagem cada vez mais pobres para descrever e para produzir, inclusive, o sofrimento. Né? E um Mas, bom, terceiro momento de automatia, que é aquela questão mais adaptativa. Né? Ou seja, então você vai para essa clínica com um sofrimento, com algo que você quer consertar, e nessa passagem que tu lembra aí do concerto, tem muito a ver com o filme, para quem não assistiu, a invenção de Hugo Cabret, né? A ideia é que tem esse autômato que precisa ser consertado. Né? Então, também tem isso, que é uma metáfora também da adaptação, você adaptar aquele sujeito ao discurso que ele não se inscreve mais, né? Que ele não consegue mais ter a produtividade que tinha, porque tem uma dor que impede o trabalho que fazia, né? Porque ele não está produtivo o suficiente, porque de alguma maneira, né? E a gente passa agora por esse momento de isolamento social, quarentena, pandemia, né? Que faz com que as pessoas possam acordar e já começar a produzir, né? Porque muitos podem trabalhar em casa, home office, mas não conseguem produzir. Ou seja, temos um problema. A clínica nos adapta a algo que nos faz retomar essa posição ideal. não precisa ser só uma queixa que busca descrever algo que não funciona bem e procura um reestabelecimento, uma reparação. Pode ser algo que, bom, então acabei de descobrir que eu nunca funcionei bem e que eu posso funcionar bem. Né? Há um jeito, há uma função em algum lugar, né? E daí a gente já está falando de um certo ideal, que não é mais uma questão de recuperar algo que eu perdi, uma coisa que eu sabia, podia fazer, podia sentir e não consigo mais, mas algo que eu deveria estar sentindo, fazendo, sendo capaz de executar. Né? Então, o autômato aí, como vocês colocam também no artigo, funciona como um ideal para o humano. Né? Por isso, né, tem usado em alguns trabalhos o termo ideal maquínico, porque, de fato, né, o que se prescreve prescreve, não sei, o que se sugere, se suscita talvez como possibilidade de funcionamento, talvez não diga algo que nós tenhamos enquanto humanos, mas que há um ideal que nos constrange, que produz uma certa coerção, um ideal maquínico. Então, uma coisa que me chama a atenção é essa ambição científica, principalmente da psiquiatria, de localizar no substrato orgânico toda a causalidade humana, né? Não só as doenças, localizar em algum ponto do nosso cérebro, mas toda a nossa causalidade, as chamadas doenças ou transtornos mentais incluídas aí. E tem um trabalho da Anne Harrington, trabalho não, é um livro, é uma obra, que é uma pesquisadora, não sei se é americana, mas ela escreve em inglês de toda forma, que é Mind Fixers,
digamos assim, consertadores de mentes. E o subtítulo é Psychiatrist Trouble Search for the Biology of Mental Illness, a problemática busca da psiquiatria pela biologia da doença mental. E o que é interessante que ela coloca aí é que isso surgiu em um dado momento, algumas décadas atrás, não como resultado de uma descoberta, mas como uma proposta retórica da psiquiatria de, bom, agora as doenças mentais, né, chega, a psicanálise estava sendo meio expulsa dos seus, de uma certa hegemonia da qual gozava ali em dado momento nos Estados Unidos. Então, bom, chega disso. Agora as doenças mentais vão ser compreendidas em termos biológicos, assim como a gente compreende, sei lá, alguma doença de pele. Então, o psiquiatra vai ser muito próximo do dermatologista. Só que um vai procurar nessa parte do corpo o motivo daquela moléstia e outro nessa outra, né? Então, e o que ela coloca, né, e por isso o título sugere, é uma busca problemática, é que isso, ela localiza em que congressos isso aconteceu, quando fulano de tal, ou fulana disse, bom, agora a psiquiatria busca isso, né? Então, daí ela mostra como eles foram através de cada patologia, cada sofrimento específico, como isso se deu. É bem interessante o livro, né? Mas estou me estendendo aqui, quero falar a título de parênteses, como ela mostra que o estabelecimento de uma doença não faz o caminho da descrição, compreensão, reconhecimento e invenção aí de uma terapêutica com remédio, né? O que ela mostra é que muitas vezes o caminho é o contrário. Se descobre um remédio que tem um certo efeito, geralmente quando se buscava outra coisa, e daí, pelos seus efeitos, digamos, esse remédio que a gente pensou que era para tratar tal coisa, acaba deixando as pessoas mais calmas. Eu faço esse parênteses para dizer como essa situação, né, da localização biológica da doença, ela é solidária a esse automatismo da psicopatologia, assim, que estamos comentando, né? Porque, bom, como eu falei antes, se a gente pegar o DSM, eu recortei aqui, abro aspas, DSM-5, um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por distúrbios clinicamente significantes na cognição individual, regulação emocional ou por comportamentos que refletem disfunções, grifo oral meu, em processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacentes ao, outro grifo meu, funcionamento mental. Disfunção, funcionamento, né? Que não funciona bem, o que pode ser consertado, seja para restabelecer um estado anterior, seja para atingir um certo ideal de como nós deveríamos ser, né? Então, o Safatli, lá no livro O Circuito dos Afetos, comenta essa passagem e diz que essa é uma estratégia diagnóstica centrada na desregulação setorizada de funções, como atenção, comunicação, sexualidade, coordenação, sono, essas coisas. Então, se a gente considera o DSM, o impacto que ele tem na cultura, né, ele é quase assim a legitimação, ele tem um quê de legitimidade, né, ele é o de... Se você sofre de alguma coisa que tem nome que é escrito no DSM, bom, então seu sofrimento existe, né? De certa forma ele encontra não só uma clínica que pode tratá-lo, mas encontra legitimidade numa cultura, né? Essas patologias seriam basicamente déficits ou excessos de reações, comportamentos, funcionamentos, e aí diz o Safatli, que são indissociáveis de um padrão de normalidade composto por critérios de rendimento e adaptabilidade compartilhados por uma comunidade implícita da qual o próprio médico participa, né? E estou fazendo aqui toda uma série de comentários para uma questão que vocês colocaram categoricamente, acho que em 2, 3 parágrafos no texto, né? Então, quero deixar esse elogio, né? Mas, bom, seguindo assim um pouco com outras coisas que pensei, né? Porque, de acordo com isso, então, sim, legitimamente, dentro desse contexto do que é legítimo ou não, né, com todas as ressalvas a isso que estamos fazendo aqui, evidentemente, os doentes são, sim, aqueles que não funcionam como autômatos, pelo menos segundo esse discurso oficial, né, que não emitem os comportamentos adequados, corretos, né. Então, a gente vê os efeitos desse discurso, uma verdadeira eficácia simbólica, né, do que esse discurso produz. Quando um adoecimento ganha uma certa circulação e reconhecimento social, ele se espalha quase epidemicamente.
E aqui me remeto também a 3 casos que o Duncker cita, o Christian Duncker, no livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, de diagnósticos que foram reconhecidos numa dada comunidade, inclusive no Brasil, e que se espalharam quase epidemicamente. E isso é interessante, né? Porque a gente deve compreender que não só se começa a diagnosticar quase tudo, uma diversidade de sofrimentos a partir dos mesmos nomes, né? Não é só uma nomeação burra, segundo essa hipótese, né? Ela, de certa forma, produz uma certa forma de sofrer. E é difícil para a gente pensar como isso se dá, né? Parece muito abstrato. Bom, o discurso circula, as pessoas passam a sofrer por aí, mas, a meu ver, compreender isso em termos de eficácia simbólica nos ajuda muito, né? Como um certo adoecimento que é produzido dentro de um contexto cultural e que, por isso, ganha legitimidade, né? E assim por diante. Então, voltando, não é só uma questão nominalista de para quem tem um martelo na mão, tudo é prego, e só nomear uma diversidade a partir de nomes muito simples que automatizam uma clínica, né? Bom, você se descreve como ansioso, eu reconheço que você é ansioso e o remédio para ansiedade está aqui. É tudo muito simples, né? Bom, eu pensava então que tipo de clínica pode absorver, acolher, melhor dizendo, essas queixas que desviam disso, né? Se é que as queixas conseguem desviar muito disso, né? A meu ver, se a gente assume essa possibilidade de que essa legitimação de certos sofrimentos em termos de doenças mentais produz de fato que as pessoas sofram, não só descrevam aquilo que passam daquela maneira, mas sofram de fato daquela maneira, isso fica um tanto problemático. Aqui não posso fazer mais do que lançar uma questão. Volto um pouco à primeira questão. Então, a gente já não estranha hoje, né, os efeitos desses ideais maquínicos, digo, daqueles que não conseguem funcionar e sofrem disso na queixa, na descrição dos sofrimentos. Né? E aqui recortei algumas coisas que escuto, seja na clínica, seja por aí, me chamam a atenção. Não consigo desligar do trabalho, ou desligar tão somente. Seres humanos ligam e desligam. Gostaria de virar a chave, né, interruptor. Tal ocasião disparou um gatilho meu. Então temos algo mecânico assim. Não consigo render no trabalho, né, quero sair do piloto automático. Veja só, isso aí vem como uma luva, né? Mas bom, acho que no campo do trabalho tem todo um campo semântico, né, destinado a descrever as disfunções daqueles que idealmente deveriam assim, estar trabalhando, funcionando bem e não funcionam, dado o valor social do trabalho. Né? Bom, então, como eu dizia antes, parece que já existe um dialeto comum ao domínio humano e ao domínio informático, algo bioinformático, conforme assim progressivamente a gente tende a se compreender como um computador que processa dados. Né? Se antes a gente se perguntar, a gente entendia talvez assim numa época mais moderna, né? A gente usava hidráulica para entender o corpo humano, uma mecânica mais a ver como essa dobradiça que é meu cotovelo funciona, como o coração bomba sangue, conforme o interesse vai sendo mais neurológico, a causalidade humana vai sendo procurada mais ali, a gente tende a entender o computador como em termos assim informáticos, perdão, o cérebro como um computador em termos informáticos, belo lápis, essa equiparação justamente que estou fazendo, e o nosso corpo como algo mais mecânico. Né? Por isso, nas ficções assim que a gente vai encontrar hoje em dia, tem muita, no Black Mirror, no Westworld, muitas migrações de consciências, de mentes para meios informáticos. Não são só os robôs que estão convivendo conosco na nossa realidade, se passando por nós, fazendo nossas funções, né? A gente também consegue migrar para deles. Então, essa divisão cai de uma maneira imensa conforme a gente tende a se compreender como um computador. Né? Então, a Sherry Turkle, que é uma autora muito interessante, tem livros como Alone Together, ela fala de um momento robótico, onde há uma certa disposição nossa a conviver e aceitar que robôs cuidem dos idosos, eduquem as crianças. E ela diz, olha, isso não é tecnicamente possível ainda.
né? Tem alguns bichos, algumas coisas assim que usam em asilo, né? Uma foca que emite sons, um bebê que dizem que tem efeito terapêutico, que testaram em asilos, assim, mais em países mais ricos, né? Porque essas são coisas caras. Mas é diferente de substituir uma pessoa substituir um funcionário que cuida de fato, né? De toda forma, ela fala dessa nossa disposição, e ela chama este momento robótico, a aceitar de bom grado isso. Ela não vê, ela entrevista muitas pessoas, faz uma pesquisa ampla, e ela não vê isso com maiores problemas, né? Bom, mas outra coisa que ela traz que é interessante, que agora se pergunta se os robôs podem ter afetos, emoções. E ela diz, olha, no momento que a gente pergunta se robôs podem ter afetos e emoções, o que a gente entende por afeto e emoção muda completamente. E ela lembra que algo parecido com a inteligência já aconteceu. No momento que a gente se pergunta sobre uma inteligência artificial, o que a gente compreendia como inteligência, que até então também era um domínio só dos humanos, passa a ser compreendido de uma maneira diferente. Vira muito mais processamento de dados, né? Daí quem é mais inteligente, o Kasparov ou o Deep Blue, o computador, né? É uma questão de processamento de dados ou de criatividade, de avaliar as jogadas certas. Então, começa todo um debate a respeito do que é inteligência, o que é do humano, o que é da máquina ou dos robôs, conforme eles vão ficando mais parecidos conosco e nós com eles. Né? E ela fala também, a Sherry Turkle, de como esses robôs e tecnologias no geral, e vocês falam disso também no artigo, da diferença da técnica e da tecnologia, né? A tecnologia é muito mais como um produto da ciência e a técnica é descrita de outra forma, acho que usam o Canguilhem para isso, a menos que... Isso, e foi uma grande, um achado também surpreendente, porque a gente está acostumado a lembrar do Canguilhem pela essa coisa do normal e do patológico. E se descobre um livro póstumo, né, do Canguilhem, que é o conhecimento da vida. E ali ele faz uma diferença exatamente da questão técnica, que é tremendamente humana, né? Desde que a gente começa, a gente fala sempre, inventamos a roda, não vamos inventar a roda. Isso é tremendamente humano, fazer fogo. É uma técnica, né? Mas a diferença disso para a questão tecnológica que toma um pouco mais a nossa cultura, né, nesse momento. A gente joga muitas expectativas mais na tecnologia do que puramente naquilo que ela pode trazer mesmo de uma novidade, por exemplo, na clínica. Né? A gente tem que fazer uma ressonância magnética, senão não vamos ter um bom diagnóstico, por exemplo. Sem dúvida. Senão nem vale como diagnóstico. Não é um bom diagnóstico, não é um diagnóstico. Né? Ou pelo sedativo, no que também a gente nota aí dos elementos de uma certa empobrecimento do lugar do clínico, aquilo que a gente falava como o olhar clínico, né, a escuta clínica. Quer dizer, o clínico ele acaba sendo tremendamente sobrepujado pela tecnologia da clínica, na qual a gente confia mais como a questão até de um erro zero, né? Também é uma das funções do que a gente espera do robô. Né? E esse erro zero, de novo, revela o quanto isso que nós estamos chamando aqui de autômato funciona como o ideal, porque as máquinas não funcionam bem. E não nos livram das tarefas mais simples que nós gostaríamos que elas funcionassem. Né? Outros autores chamam a atenção para o fato de que a gente consegue fazer robôs que processam, sei lá, como quantificar isso, mas muita informação e em questão de segundos, ou muito menos do que segundos. Né? O Google geralmente avisa, né? Quanto tempo demorou para fazer uma pesquisa, é um troço... Milíssimo. Absurdo. Mas a gente não consegue fazer um robô que junte uma toalha do chão, dobre e ponha no armário. Né? Então, o autômato, de fato, funciona muito mais como um ideal, né, que tem um efeito sobre a nossa maneira de sofrer, do que como um objeto que nós, de fato, estamos conseguindo fabricar. Né? E é isso que chama a atenção da Sherry Turkle, que ela pesquisa na MIT, junto com os caras que fabricam os melhores robôs, com expressões faciais muito boas, que olham no olho das pessoas, que deixa as pessoas muito interessadas. Ela pesquisa, ela entrevista as pessoas que ela faz passar por essa experiência, e os resultados são muito interessantes. Ela tem uma formação psicanalítica, aliás, em inglês ela diz que ela é uma psicóloga psychoanalytically, não sei se falei corretamente, trained.
ela tem treinamento psicanalítico, ela não fala formação psicanalítica, né? Então tem uma domesticação aí também de certas áreas do saber que é atravessada pela maneira que cada língua, dentro de seu contexto cultural, de um campo semântico, consegue descrever e compreender, né? Isso chama atenção. Claro, é o limite da linguagem, né? Realmente, o inglês não tem a formation, é uma coisa que não é o caso, né? Mas a gente tenta puxar no português a coisa da formação mais do que o treinamento, que são duas coisas. Então, tudo bem, ela tem formação, ela tem training, mas nota como é uma questão secundária, acessória, ou seja, eu tenho um aplicativo psicanalítico que eu coloco ali na minha outra formação psicológica e aquilo de alguma maneira gera um outro efeito ali, como, sei lá, como pesquisadora, como é um aplicativo. Aliás, eu queria aproveitar, né, para colocar uma questão mais polêmica, agora falando do nosso, lá em 2013, da nossa primeira experiência de extensão, fazendo ciclo de cinema e debates a partir da paixão pelo autômato, né, surgiu como uma certa polêmica, inclusive quando a gente fez a divulgação. Naquele momento, era 2013, né? O Facebook recém estava começando a se polarizar, ainda não, né? O pessoal estava começando a ir para a rua, né? A gente não tinha esse acirramento. Os haters ainda não eram assim não eram, não tinha uma incidência tremenda, né? Uma prevalência tremenda no Facebook. E aí nós tínhamos a seguinte frase, que convidava, né? Que era o seguinte: no contexto do espírito de nosso tempo, e isso está no artigo, a biologia, as neurociências e o cognitivismo trouxeram muitos avanços. No entanto, a contrapartida foi uma acentuada inclinação no sentido de esvaziar a experiência e aproximar o ideal humano ao autônomo. Porque um pouco antes, no artigo, a gente discute que os enunciados dessa clínica mais automatizada, protocolar, né, o protocolo clínico, se isso, então aquilo, se acontece isso, então eu faço aquilo outro, não tem enunciações no passado, não tem flexão de tempo verbal, são todas no presente e de alguma forma a gente brinca no seguinte sentido: são orações sem sujeito. Né? E isso já traz um pouco para uma pergunta, né, para o campo da psicanálise. Né? O que foram os haters que eu falei? Né? Embaixo da nossa notícia, né, nas redes sociais, aparecia assim: é bem coisa de psicanalista mesmo, que fica falando mal do cognitivismo, do comportamentalismo e tal. Né? Bom, eu respondi, né, naquela época assim: mas por favor, venha ao projeto de extensão para a gente debater sobre isso, né? Essa questão de um esvaziamento da experiência, de uma exclusão do sujeito, o sujeito enquanto aquele que até cria resistência àquilo que se impõe a ele num determinado discurso, e a gente está falando do discurso que é do mestre capitalista, né, articulado a um discurso universitário, cientificista, e que neurociência, biologia e no campo da psicologia, o cognitivismo, opera sem o sujeito. Né? Então, a questão é pensar, e até abusando um pouquinho da tua presença aqui, nós vamos abusar, né? A psicanálise passa também por um desenvolvimento de técnica. Né? O Freud começa, né, uma certa lógica de hipnose, sugestão, né? E até que ponto a gente pode, até pediria para tu resgatar um pouquinho esses três momentos aí da técnica psicanalítica, né? E para, enfim, para a gente conversar um pouquinho sobre, e a psicanálise, será que também não pode, nessa proposta, vamos dizer assim, de um ideal maquínico, de uma clínica mais eficiente, erro zero, né? Uma psicanálise que não erra, né? Também não está, de alguma maneira, sendo uma possibilidade de um campo mais automatizado de escuta? O Freud, ele vem de algum lugar e vem de algum tempo. E, né, ele veio da neurologia.
o mestre, o Meinert e outros eram assim, né, até se atravessado por outros. Então, né, o Freud, sem dúvida, é um cientista moderno, à sua maneira. Né? Então, tem toda uma questão, meu ver, das relações da psicanálise com as ciências que deve ser retomada aí para pensar na amplitude, né, dessa questão. Mas antes disso, só fazer uma essa falou, o sujeito resiste, bom, e resiste adoecendo, inclusive, né, ao ideal do foco na tarefa, a gente tem o déficit de atenção, né? A resistência ao ideal da felicidade, abra a felicidade, até o lema, vou ficar com essa palavra, não vou me corrigir, o lema da Coca-Cola, né? A gente tem depressão aí também, nível epidêmico, não sei se é correto dizer isso, mas bom, tem, acho que o Freud descreve, né, a história da técnica psicanalítica dizendo tivemos um momento muito intelectualista no início, né, onde porque o que o Breuer fez foi usar a hipnose não mais para esquecer e para sugestionar aí sim um comportamento ou uma situação corporal mais funcional. Estou usando termos propositalmente. Mas o Breuer começa a usar a hipnose para que aquilo que foi esquecido seja lembrado. E Freud diz, bom, então aquilo que foi esquecido, quando vem a consciência de novo, cura. Então, a psicanálise, acho que começa com essa ideia, né, com essa premissa que a técnica deve funcionar para tornar consciente o inconsciente. Freud chega a dizer isso com todas as letras, né? O objetivo da técnica, né? Então começa de uma maneira intelectualista. Bom, o que Freud vê, e aí ele é muito honesto a ceder, digamos, as evidências a qual ele encontrava, é que, bom, existe a transferência, existe a resistência que se combina com a transferência, depois vai falar do umbigo do sonho, que o Lacan valoriza muito, né, o tal do rochedo da castração, e começa então a falar dos vários escolhos e impossibilidade de uniformização objetiva da técnica psicanalítica. Isso é algo que o Fedidat trabalha bastante quando fala de técnica, até retomando Ferenczi, enfim, né, da impossibilidade de uma uniformização objetiva e da necessária ligação da técnica com a formação, porque isso é algo que Lacan denuncia. Em algum momento na história da psicanálise, instituições importantes começam a avaliar quem é bom psicanalista ou não, de acordo com o quão reta, a retidão com a qual aplica a técnica psicanalítica, como se ela fosse uma técnica mesmo e como se fosse aplicável, tal qual alguma outra técnica de maneira separada da formação, né? Mas as etapas do Freud, a meu ver, são muito, muito interessantes, né? Cada nova aplicação técnica tem uma nova descoberta. Bom, a hipnose leva a gente a ver que tem uma cisão da consciência. A cisão da consciência leva a gente a pensar, bom, se nem todo mundo é hipnotizável, se é difícil, talvez dê para chegar a essas lembranças esquecidas, se posso me expressar assim, de outra maneira, né? Ele tenta a coerção associativa, a técnica da pressão, faz uma série de coisas, aí que ele descobre a resistência. Quanto mais direto eu quero chegar ao núcleo do recalcado, maior é a resistência. Então, bom, aí ele chega à associação livre e aí fala de complexo de Édipo, interpretação dos sonhos. Aí essa técnica é que permite, né, e talvez não à toa essa seja a gente pode pensar, bom, mas a gente foi então da hipnose para a coerção associativa ou técnica da pressão para a associação livre e a técnica psicanalítica parou aí. Talvez não tenha, talvez a importância do debate a respeito da técnica tenha perdido um pouco a sua força no momento em que se descobre uma impossibilidade de uniformização. Isso no campo lacaniano é bem importante. Embora Lacan tenha falado muito de técnica nos seus primeiros textos e primeiros seminários, né? Os lacanianos falam muito de clínica psicanalítica, a clínica como se a técnica fosse um problema menor. Não só a técnica enquanto conjunto de intervenções que o psicanalista faz, mas enquanto tema de debate. Né? O que é uma técnica lacaniana, freudiana, ou mesmo por que deixamos de discutir a técnica? Será que é porque não vale a pena ser discutido, dado a sua impossibilidade de uniformização, ou porque não é uma técnica nesta clínica psicanalítica tal qual é em outras, então deve ser descartado? A meu ver, é um problema que deve gerar
debate, né? Eu me interessei muito sobre isso na minha dissertação, por isso gosto de falar disso e seguido me vem à cabeça assim, a importância de debater a técnica Não ia na perder essa psicanálise. oportunidade, por isso fiz a questão, né? Porque, de alguma maneira, aqueles que começam, né, o caminho para uma formação, né, ou, sei lá, um download de um aplicativo psicanalítico na sua formação anterior, o que será que hoje esperam, né, de como ser um analista? Porque, de alguma maneira, tem um certo jogo em relação àquilo que as pessoas procuram também, né? O que estão procurando quando procuram um analista? Então, de alguma maneira, a discussão da paixão pelo autômato também, né, é importante dizer que esse conceito e mesmo esse primeiro texto mais crítico em relação ao campo da clínica e de um ideal funcional maquínico, né, que se refletiria na questão de uma eficácia de resultado, de não ter erro, de ter um protocolo que sirva a todos, né? Mesmo com toda essa crítica, o conceito da paixão pelo autômato não se trata assim de uma negação do tecnológico, uma negação da cultura que estamos produzindo e que estamos inseridos, né? A questão é como é que a clínica responde a isso. Responde não escutando, enfim, a queixa e transformando numa demanda e operando exatamente naquilo que supostamente é o pedido. Vamos adaptar a uma cultura que exige que as pessoas sejam extremamente eficientes, que de preferência nem durmam, que produzam sempre numa qualidade de eficácia e de erro zero, como a gente tem dito, né? Ou a clínica pode ser também um elemento de acolhimento, de amparo e de dar vazão ao que esse sujeito que resiste também é isso, né? Produzindo sintomas, e mesmo chegando fazendo um pedido de eu quero ser um autômato, né? Não estou conseguindo lá no meu trabalho, se eu não for um autômato, eu não vou ir adiante, né? Se a clínica vai ajudar a essa questão ou vai simplesmente, né, escutar o comando e vamos lá, vamos entregar aquilo que, agora eu estou usando o jargão, vamos entregar aquilo que o cliente está me demandando. Né? Ah, sim, porque ele pode simplesmente, se não sentir atendido, e não digo só escutado, mas atendido, ter a sua queixa atendida no sentido de correspondida ou resolvida, melhor dizendo, pode simplesmente procurar outra oferta terapêutica, certamente não faltarão aqueles, né, os mind fixers que vão tirar o sujeito da jogada em nome da programação de um mindset, mas, aliás, é um termo fantástico, né, mindset, a configuração mental, isso é. Né? Mas, bom, eu pensei também algumas coisas aqui sobre como né? Bem, e a psicanálise, aproveitando o teu gancho, né? Começando por aí. Né? Acho que tem talvez eu fico pensando, né? Me provocando se não seria muito simples da nossa parte dizer, bom, a psicanálise resiste a isso. Ela é outra coisa. Né? E ela busca a singularidade no meio daquilo que é genérico, automático, desimplicado, sem subjetividade. Sim, ela resiste a isso, mas eu penso que talvez seja colocar a psicanálise num lugar muito triunfante, rebelde e até romântico, né? Que é como, de fato, alguns interpretam o aparecimento da psicanálise na cultura em relação à ciência. A ciência estava lá, os médicos interpretavam as histéricas de uma maneira, e Freud escuta e permite assim, um esburacamento do saber médico, do saber científico, né? Reconfigura todo um ambiente epistemológico, pelo menos abre brechas para isso, porque isso tende a colocar a psicanálise numa situação de oposição às ciências, né? Coisa que, bom, nem Freud nem Lacan fizeram, né? Eles dialogaram, eles, para jogar o jogo, tiveram que sentar à mesa, e não fizeram isso a contragosto, utilizaram o tempo todo métodos e conhecimentos e influências científicas para ampliar, né? Pensando aí a ciência como um processo, não só aquilo que diz, bom, tal coisa é legítima, pois é científico. Né? A gente diz isso, tal coisa é científica, não tem discussão. Né?
Mas o que é a ciência? Existem as ciências. Então, eu acho que frequentemente nós, psicanalistas, caímos assim numa própria versão da psicanálise como muito e tão somente subversiva, e então como uma coisa completamente desligada do campo da ciência, que o tempo todo é resistente, é quase romântica e triunfal, assim como disse antes. Né? E, a meu ver, é preciso, né, sentar à mesa, porque senão a psicanálise vai sumir dos meios acadêmicos. Ela não vai estar nas políticas de saúde pública. Né? Se ela não se insere, não debate, não sustenta a atenção, a sua diferença, mas também as suas conexões, ora, né, nós aí vamos virar aí uma prática meio periférica, no sentido de destacada e excluída por conta própria, uma autoexclusão do debate, dos debates quentes e importantes da nossa época. Né? Então, eu estava pensando, né, bom, a gente não pode talvez ser preguiçoso, de certa maneira, epistemologicamente falando, e pensar que, bom, o pânico é tão somente uma espécie de angústia, tal qual o Freud já descreveu lá com o terror, ou os ataques de angústia, lá no final do século XIX. Né? É tão somente nomeação para algo cuja estrutura fundamental a psicanálise já nomeou, já fez. Né? A psicanálise já tudo isso que surge de novo, de nomeações de patologias novas, ou mais, não novas assim, mas mais recentes, isso tudo já pode ser acolhido pelo saber psicanalítico, que seria então assim imune à história e ao tempo. Né? Então, são só novas formas sintomáticas para o mesmo mal-estar. É só uma maneira, o ataque de pânico, bom, Freud já descreve isso lá em 1890 e alguma coisa. Só que esses mesmos colegas psicanalistas que vão entender essas doenças tão somente como novos nomes para aquilo que já existe, vão admitir também que não, é preciso que a psicanálise converse com a cultura e com os novos adoecimentos. Ou uma coisa ou outra. Né? Então, bom, se é preciso, então a gente tem que entender a psicanálise assim, como um edifício teórico mais ou menos abalável, né? E o Freud coloca isso, faz isso com a própria obra ao longo de mais de 40 anos. Né? Desse ponto de vista, né, a gente não como estava falando antes, não deveria acolher a ansiedade tão somente o ataque de pânico, a depressão, né, a bipolaridade, como uma maneira, assim, à la mode, de nomear episódios que, na verdade, são fóbicos, né? Na verdade, são fóbicos, são obsessivos, porque a verdade singular é a psicanálise, que sabe localizar bem, o resto... Né? Então, mas, assim, um modo de sofrer tão... Mas sim, né, escutar essas queixas, através desses significantes, inclusive, como um modo de sofrer tão legitimado pela ciência quanto legítimo. Entende a diferença? E essa é talvez o desafio, né, da gente não atender o sujeito que se descreve como depressivo pensando, puxa, haja paciência, né, vou ter que fazer aqui um trabalho para que essa pessoa descolonize a sua queixa, para que ela venha de uma maneira mais singular e não domesticada, porque talvez essa queixa só exista ou só se produza dentro desse universo simbólico, com esse campo semântico. Então a questão seria muito mais não de buscar um discurso bom que está ali soterrado e mal nomeado, mas de produzir, de transformá-lo. Né? Essa, a meu ver, porque, veja, né, isso não é corresponder à demanda de conserto. Bom, isso é legítimo, então devemos corresponder, nós podemos ser mind fixers, né? Mas também não é, digamos assim, desprezar, né? Acho que está ruim o termo, mas diminuir a importância da expressão desses significantes que essas queixas portam. Afinal, seria estranho esperar que viesse, até teoricamente paradoxal esperar que viesse sim uma queixa do próprio sujeito e não que fosse testemunha ou que fosse expressão, melhor dizendo, de uma alienação desse sujeito a um outro. Afinal, para o Lacan, o inconsciente é o discurso do outro. E quando ele escreve lá o que é o sintoma no grafo do desejo, ele põe significado do outro. Então, como, né, pensar num sofrimento, num adoecimento, seja ele expresso em termos assim científicos, né, oficiais ou não, sem que ele tenha um significado para o outro.
né? E a gente teria que fazer uma transposição ou outra enquanto cultura social, enquanto coletividade, alguma maneira, alguma alteridade que através do qual se faz laço, né? E, ao meu ver, esse é o grande desafio, nem desprezar essas queixas que vêm com esses significantes, nem fazer com isso uma clínica completamente técnica, né? mas apostar num poder de transformação sem deixar de levar em conta que o sujeito se constitui a partir, através, no outro, e que essa dialética, ela, segundo a teoria lacaniana, claro, que podemos questionar também, essa dialética ela não é superável, né? Ela é uma condição. Então, pensar na expressão singular última de um sofrimento enquanto desconsideração do outro, do grande outro aqui, talvez seja uma ambição problemática. Não sei se talvez apenas teoricamente problemática, e aí a gente deve pensar em outros termos, com outros conceitos, ou enfim. Vou te agradecer muito, então, Vitor, essa possibilidade da tua leitura do artigo da Paixão pelo Autômato, a Clínica para o Cuidado em Saúde no Templo da Tecnologia. Esse que foi o artigo, não o longa que deu origem à série, porque hoje acho que nem tem mais esse conceito, né? Isso já delata a minha idade. Já tem a série em si, mas o primeiro artigo dessa série, e vou agradecer a presença nesse primeiro programa, né? Primeiro episódio dessa proposta de um novo programa, onde a gente possa ir discutindo os textos que o nosso grupo produziu, né? Junto com o Gustavo Mano, com Amadeu Weimar, Cláudio Souza, Vitor Hugo Crisca, que também agora estamos nos aproximando mais para seguir produzindo nessa linha, inspirados por esse conceito em construção, em contínua construção, né? Nesse work in progress que é a paixão pelo autônomo. Muito obrigado. Se quiser dar um tchau aí para o pessoal, recomendar alguma coisa, fiquem em casa, cuidem-se. Busquem conhecimento. Eu que agradeço a oportunidade, como falei antes. Esse é um tema e um conjunto de temas que tem assim me suscitado muita reflexão, muito trabalho, tanto de pensar a clínica quanto de pensar as teorias que produzem, que sustentam a clínica, e principalmente tem me aproximado de literatura, de pesquisadores como tu, Cláudio, o Gustavo Caetano, o Amadeu e outras que têm assim sido muito cuja interlocução muito contribui e só posso agradecer muito assim a esse convite e ao acolhimento e de novo pela criação desse conceito. A ideia é essa, né, do programa aqui, então, pessoal, que a gente possa contar tanto com a leitura prévia, né, ou posterior de quem assistiu, dos artigos que a gente está elegendo. Vocês podem colocar suas perguntas aí nos chats, nas colaborações. Tudo que a gente falou também em termos de referências e outros artigos vai ficar na descrição do vídeo. E a gente segue discutindo a partir das postagens aí embaixo do vídeo. Muito obrigado, então. Paixão pelo Autômato, episódio 1, se encerra por aqui. Obrigado, Vitor. Voltamos aí a nos ver em breve.